Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Continuamos com o nosso devocional diário. Não podemos parar de falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a leitura no Novo Testamento do Evangelho conforme escreveu Lucas, um evangelho especial. Nós vamos ver coisas maravilhosas dentro desse evangelho, mas antes disso, lembre-se de que se você está acompanhando a proposição de leitura do Antigo Testamento, você vai estar lendo Jó, capítulos 12 até o capítulo 14. Lucas começa os seus escritos de maneira especial. Olha aqui até o versículo 4 que ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Veja que Lucas está escrevendo, ele não conviveu com Jesus, ele está escrevendo fora da época em que Jesus viveu sobre a terra. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, a igreja já tinha começado, e ele diz aqui que houveram muitos que empreenderam, ou seja, muitas pessoas escreveram sobre a vida de Jesus de certa forma, e ele recebeu essas transmissões, mas resolveu fazer uma acurada investigação de origem para mandar para Teófilo, um amigo seu. Uma exposição, talvez Teófilo tenha sido o que patrocinou esta empreitada de Lucas, um médico, como Colossenses vai dizer para nós, Paulo chamando ele, Lucas, o médico amado, e ele vai escrever de maneira especial tanto este evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai entrevistar pessoas, vai estar com essas pessoas, muitos foram testemunhas oculares, outros foram ministros da palavra, e ele vai fazer este evangelho bem peculiar, apesar, claro, de ter muitas partes que estão também contidas no evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus. Lucas, ele vai ser minucioso em alguns nomes, datas, e é bem interessante vermos aqui logo no início ele falar sobre Herodes, que era rei da Judéia, vai falar sobre o sacerdote daquela época, que era Zacarias, e sobre a sua esposa Isabel, e vai trazer a informação no versículo 7 de que Isabel era estéril. E aqui, a primeira coisa que ele vai mostrar para nós é que Zacarias ele vai ter um filho, apesar da sua esposa ser estéril. Este é o anúncio de João, o Batista. Veja o versículo 13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E vai falar quem é esse, como vai ser João. O anjo já antecipa para Zacarias sobre a vida de João no futuro. Versículo 17. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja que a vinda de Jesus Cristo aconteceria dali a 30 anos ainda, mas tudo já estava preparado. Tinha que ter um precursor, aquele que viria no espírito de Elias, conforme já estava profetizado, e esse foi João, o filho de Zacarias e de Isabel, que nasceria ali de forma milagrosa e cresceria de maneira espetacular ali, e sim, seria aquele que prepararia ou preparou o caminho para o Senhor. Mais abaixo, Lucas, ele vai trazer aqui para nós a ideia do nascimento de Jesus Cristo. Ele vai falar que no 6º mês, ou seja, 6 meses depois de o anjo ter aparecido ali a Zacarias, Gabriel, ele vai até a Galileia, uma cidade da Galileia chamada Nazaré, diz o versículo 26. No versículo 27 diz que ele vai até uma virgem desposada, ou seja, a virgem está desposada, ou seja, ainda não consumou ali o casamento. Naquela época, um tratado de casamento, um noivado, como nós chamamos hoje, era algo como se fosse um próprio casamento, tanto que para ser rompido haveria quase que um divórcio no sentido legal da palavra. Aí então foi essa virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Isso faz questão de se dizer, porque Jesus teria que vir da descendência de Davi. Esse homem se chamava José e essa virgem se chamava Maria, é o que diz o versículo de número 27. Esse anjo aparece a Maria, vai diretamente a ela e diz: Maria, não temas, versículo 30, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui o anúncio da vinda de Jesus. O anjo foi quem disse que o Senhor tinha escolhido o nome dele seria Jesus, e ela mesma ali, virgem,
teria uma criança. Claro, ela tinha que perguntar como isso ia acontecer. Versículo 34, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Veja que Maria faz questão de deixar claro aqui que ela é virgem, ela não conheceu homem algum. Como é que ela pode conceber? Então ela já sabia que a concepção só podia acontecer, no caso, ali entre um homem e uma mulher para poderem ter um filho. O anjo responde a ela, como vai acontecer no versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele vai dar ali um sinal para Maria. Isabel, tua parenta, Isabel era parente dela, versículo 36. Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Veja que para Deus não há impossíveis, como diz o versículo 37. Maria ouve aquilo e simplesmente se coloca à disposição. Olha o versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Acredito eu que Deus escolheu a dedo essa jovem para que ela pudesse ali ser aquela que traria, aquele que traria salvação ao mundo. Ele não traria, mas ele trouxe realmente. Jesus veio através dessa história maravilhosa e bendita, e aqui nós somos hoje aqueles que usufruem de Maria ter recebido ali esta mensagem, ter aceitado isso. E, claro, nós vamos ouvir falar muito dela ainda. Acredito eu que Lucas ele teve acesso a Maria ali enquanto estava na igreja em Jerusalém, e ela que foi contando esses detalhes, porque só Lucas traz esses detalhes. O Evangelho de Lucas é peculiar e nós vamos nos aventurar nele daqui para frente. São pelo menos 4 semanas de devocional falando sobre Lucas, que é claro que neste capítulo aqui tem muitas e muitas outras coisas. Se alguma coisa te chamou a atenção, coloca aí nos comentários, pergunte, não deixe de perguntar, não deixe de passar nada em vão, leia todos os 80 versículos aqui deste primeiro capítulo e vamos crescendo na fé com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.